Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos de 3 a 9. Diz a palavra do Senhor: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos, levantar o pensamento a Deus. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor nunca se esquece de nós. O Senhor não nos deixa desamparados. O Senhor não nos deixa sozinhos nesse mundo. O Senhor nos chama à tua presença e nos dá conselhos. Viemos aqui mais uma vez prestar culto ao Senhor, o único que é digno de receber a glória, o louvor e a adoração. Já apresentamos a ti nossas orações, já cantamos louvores, já estamos exercitando a comunhão e agora abrimos a tua palavra, um momento precioso em que a boca do Senhor se abre para falar conosco. Sabemos, Deus, que só o teu Espírito para interpretar e revelar para nós os teus mistérios. Pedimos que o Senhor faça isso, por graça, por amor, que o Senhor venha aplicar a nós esses princípios verdadeiros, absolutos, eternos, que estão escritos aqui na tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Atitudes iguais, resultados iguais. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. O texto que nós lemos mostra uma realidade em que as coisas não estavam dando nada certo para o povo de Deus, para o povo de Israel. Eles estavam acabando de chegar, retornando do cativeiro babilônico, onde eles ficaram por 70 anos. E já havia cerca de 17 anos que eles estavam de volta, e assim que chegaram, eles começaram a reconstruir o templo, a casa de Deus. Mas aí, devido a pressões externas, eles pararam com a construção do templo e passaram a priorizar os muros e as casas. E Deus, então, usa o profeta Ageu e diz por 2 vezes: Considerai no vosso passado. Ele diz isso no verso 5 e no verso 7. Ele está se referindo aqui a um passado recente, de cerca de 16 anos, que era o tempo em que a reconstrução da casa de Deus estava paralisada e o povo naquele momento estava priorizando outro tipo de construção. Deus estava tentando mostrar a eles que estavam insistindo no erro e que se continuassem assim, nada iria mudar. Porque, como todos nós sabemos, atitudes iguais, resultados iguais. E isso é uma realidade para nós, irmãos. Se você riscar um palito de fósforo e mergulhar ele num copo d'água, o que vai acontecer com o palito de fósforo? Ele vai apagar. Se você riscar o segundo palito de fósforo e mergulhar no copo d'água, ele vai apagar. Se você riscar 10 palitos de fósforo e enfiar no copo d'água, eles vão apagar.
Por quê? Atitudes iguais geram resultados iguais. Quando Deus diz assim, considerai no vosso passado, Ele está dizendo, dá uma olhadinha para trás e analise o resultado que vocês estão tendo em função das atitudes que vocês estão tomando. Vocês estão felizes com os resultados que vocês estão tendo? Se nós olharmos para trás, nós chegaremos à conclusão que as mesmas atitudes sempre produzem os mesmos resultados. Então, o que eu quero refletir com os irmãos nessa noite é: você está satisfeito com a colheita que está fazendo? Com os resultados dos seus projetos? Em casa, na escola, no trabalho, no ministério? Agora, se nós não estamos satisfeitos com o rumo que a nossa vida está tomando, que os nossos projetos estão tomando, nós precisamos urgentemente mudar de atitude. De acordo com o texto que nós lemos, o povo estava tendo algumas atitudes ruins e, como consequência, estavam colhendo os mesmos resultados ruins. A primeira coisa, eles estavam insistindo nas prioridades erradas. Eles começaram a colocar os seus interesses particulares à frente dos interesses do Senhor Deus. Irmãos, todos nós, seja consciente, seja inconscientemente, temos uma escala de valores. E é de acordo com essa escala de valores, com essa tabela de prioridades, que nós investimos nosso tempo, nossos recursos, materiais e imateriais. Jesus disse nos evangelhos, onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Aquilo que você ama e prioriza é que vai receber o seu investimento. A prioridade número 1 de todo crente que tem juízo não pode ser outra a não ser o Senhor Deus. Nós lemos lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, dentro de uma ordem de prioridades, a prioridade número 1 do cristão precisa ser o Senhor Deus. Deus quer 100% da nossa vida, irmãos. 99,5% não basta. Deus não quer ser uma nota de rodapé. Ele quer estar no topo da agenda. Ordinariamente, eu diria que em segundo lugar está a família. Não existe nenhum outro patrimônio que tenha mais valor nessa terra, aos olhos de Deus, do que a família. A primeira vez que Deus abençoou o homem, lá em Gênesis 1, foi para ele crescer e multiplicar como família. Quando Deus chamou Abraão e formou o povo de Israel, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Em Cantares, Salomão diz que o amor é forte como a morte. Ou seja, só a morte pode separar um casamento. Olha o que Paulo diz a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O ordinário é que a gente constitua família, cresça, se multiplique, e a família é prioridade, casamento é prioridade, os filhos são prioridade. A Bíblia também diz que uma das coisas que devem ter prioridade na nossa agenda é a nossa saúde. E nessa área nós crentes temos muita dificuldade. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Se alguém poderia se arvorar como alguém que cura tudo quanto é enfermidade, é Paulo.
Porque a Bíblia diz que ele orava até pelos lenços e aventais dos doentes e eles eram curados lá do outro lado da cidade. No entanto, com seu amado discípulo Timóteo, ele diz, você tem que cuidar da sua saúde, cara. E para tirar a alegria dos crentes que acham que pode beber um golinho baseado nesse texto aqui, no original está dizendo, não beba água pura, mistura um pouquinho de vinho na água. Em 1 Timóteo 4,16, ele vai dizer assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós crentes cuidamos de nós mesmos. Nós temos lazer, nós temos entretenimento, nós cuidamos da saúde, nós cuidamos da alimentação, nós cuidamos de uma boa noite de sono. Nós dosamos o trabalho, porque trabalho é meio de vida, não é meio de morte. Ou será que nós espiritualizamos tudo e só cuidamos da doutrina? Então nós temos que começar a arrancar essas páginas da Bíblia. Outro aspecto importante que precisamos analisar na nossa escala de valores, o trabalho. O trabalho ocupa um lugar de destaque na Bíblia. A Bíblia combate veementemente a preguiça e o comodismo. Provérbios capítulo 6, versículo 6 diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Depois dos versículos 10 e 11, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Irmãos, o trabalho é bênção de Deus para nós. O trabalho faz parte do projeto original de Deus. Quando Deus criou o homem, ele já colocou no jardim para o cultivar e guardar, muito antes do pecado. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. O pecado trouxe a fadiga, o trabalho não. O trabalho é original de fábrica. O trabalho dignifica. O trabalho é honroso. E, logicamente, a igreja precisa ocupar um lugar de destaque na nossa agenda. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, está escrito, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então é Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, Ele mesmo vai apontar para nós as prioridades. Numa condição normal, eu diria, número 1, Deus, 2, família, 3, trabalho e 4, igreja. E nunca descuidando da saúde. Pastor, mas trabalho vem na frente da igreja? Vem. Alguém aqui falta serviço para vir no culto? Se você tiver escalado para o turno, eu vou dizer para você, não, falta lá o serviço e vem. O que vai acontecer com você? Você vai ser demitido. Como é que você vai sustentar a sua família, que é prioridade? Como é que você vai contribuir para a igreja, para missões? Como você vai fazer a obra de Deus? Agora, se o trabalho não te permite fazer nada para Deus, aí é o momento de orar e pedir a Deus uma outra porta. Agora, Deus pode dizer para um assim, ó, você não vai constituir família, porque eu tenho uma obra para você missionário, e para onde eu vou te mandar vai ficar difícil ter família. E a Bíblia diz que há eunucos de nascença, há aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Ou seja, não são homossexuais, simplesmente optam por não querer se casar. Vou ficar sozinho para servir a Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Vai ter alguns que Deus vai dar o dom da contribuição e vai dizer, ó, você vai trabalhar, você vai focar no trabalho. E essa pessoa vai deslanchar profissionalmente e ela não vai nem poder ter um cargo na igreja local, mas vai ser alguém comprometido com a obra e vai fazer a diferença no reino de Deus. E vai ter alguns que Deus vai dizer, você não vai trabalhar secularmente, você vai ficar em tempo integral na obra. A igreja vai ser sua prioridade. E outros vão trabalhar para te sustentar, como acontecia com as tribos levitas. Então a gente percebe que essas prioridades, esses valores, eles acabam ficando interligados. Quem não cuida da saúde não consegue servir a Deus por muito tempo, nem com qualidade. Quem não trabalha não tem como sustentar a família. E também não vai ter como ajudar os necessitados e nem contribuir com a igreja. Está lá em Efésios 4, 28.
Quem não cuida da família, logo vai ficar desqualificado para o ministério, não pode servir a igreja. 1 Timóteo 3,3 diz que um dos requisitos para o líder é que ele governe bem a própria casa. Vai estar desqualificado, a própria igreja vai dizer, pastor, não dá. Então, queridos, se insistirmos nas prioridades erradas, como o povo de Israel estava insistindo naquele tempo, certamente continuaremos a colher os mesmos maus resultados, porque atitudes iguais trazem resultados iguais. Em segundo lugar, nós colhemos maus resultados quando insistimos em fazer as coisas de forma errada. Olha o que está escrito aí em Ageu, capítulo 1, versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Engraçado que esse texto nos remete automaticamente ao Salmo 127. Especialmente o versículo 2. Quando diz, inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, sendo que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Né? Trabalhar é bênção. Comer, vestir, coisas boas que devem ser feitas, experimentadas, mas às vezes nós fazemos da forma errada. Se nós estamos trabalhando muito e recolhendo pouco, provavelmente nós estamos trabalhando errado. No reino de Deus, fazer as coisas de forma errada é você fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Toda vez que a gente insiste em fazer aquilo para o qual nós não fomos criados, não fomos chamados e nem fomos capacitados, nós estamos fazendo a coisa errada. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7, está escrito com todas as letras, cada um tem de Deus o seu próprio dom. No reino de Deus, qual é a obra que vai trazer bons resultados? É quando nós exercitamos com diligência o nosso dom. Quando nós fazemos aquilo para o que nós fomos criados para fazer. Fomos vocacionados e fomos capacitados por Deus. Jeremias, no capítulo 1, vai dizer que antes dele ser formado no ventre da mãe, Deus já o constituiu profeta. E como é que eu sei qual é meu dom? A Bíblia dá algumas pistas. Primeiro, o que eu gosto de fazer? Em Filipenses 2,13 diz que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Então, quando a gente gosta de fazer uma coisa na igreja, já é um forte indício de que nós temos aquele dom. Outra pergunta que a gente deve fazer, quais os talentos e habilidades naturais que eu tenho? Lá em 1 Coríntios 15:10, Paulo diz assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. Já nasce pronto. Se você canta bem, você já cantava antes de ser crente. Se você canta no louvor, desviar e for cantar no boteco, você não vai desafinar, não. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outra pista, quais são as minhas experiências de vida? Lá em Romanos 8:28 diz que Deus fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nossas experiências de vida também apontam bastante para aquilo que Deus quer que a gente faça. E às vezes são experiências ruins, mas que Deus permite e depois nós podemos usar na sua obra. Não que seja a vontade de Deus que alguém se arrebente lá fora para depois vir ser exemplo. Mas já que aconteceu, Deus usa também. José disse aos seus irmãos lá em Gênesis 50:20, vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Nós precisamos descobrir, desenvolver e exercitar nossos dons. Se nós insistirmos em trabalharmos errado, irmãos, dentro e fora da igreja, nós vamos também colher errado. Porque atitudes iguais geram resultados iguais. E por último, nós colhemos maus resultados quando insistimos em ter expectativas erradas.
Aqui em Ageu, capítulo 1, versículo 9, a primeira parte diz assim: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com o assopro o dissipei. Então aí diz que o povo teve a expectativa de um bom resultado. É uma grande causa de infelicidade que nós cultivamos são as expectativas erradas em relação a Deus, em relação às pessoas e em relação às coisas da vida. Em relação a Deus, nós temos, por exemplo, a expectativa de que Ele sempre vai fazer as coisas do jeito que nós pedimos ou que nós queremos. Porque as pessoas ensinam para nós que a gente tem que criar essa expectativa. Mas e a vontade de Deus? Um exemplo foi o que aconteceu em Betânia, quando um dos melhores amigos de Jesus faleceu, Lázaro. Nós somos exatamente como Marta. Quando nós temos um problema, uma necessidade, nós mandamos chamar Jesus e Ele tem que atender na hora que a gente pediu. E do jeito que a gente pediu. Deus não vai atender a todas as nossas expectativas, não vai curar todas as enfermidades, não vai abrir todas as portas, não vai fazer todos os milagres. A verdade é que nós é que precisamos nos alinhar com a sua vontade, e não Ele com a nossa. A oração não move a vontade de Deus, a oração move a mão de Deus. Quando lemos em Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, nós vamos ler lá: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou seja, aquilo que Deus quer fazer, Ele fará por meio da oração. Se não pedir, não recebe. Mas às vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos coisas que não são da vontade de Deus. Então, irmãos, por favor, não tenham expectativas erradas em relação a Deus e a sua vontade. Tem coisas que a gente quer dizer para Deus o que Ele deve fazer. Mas Ele sabe mais. E nós temos que ser tão espirituais a ponto de conseguir ouvir o não de Deus. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Mesmo quando Ele nos diz um sonoro não. Também nós erramos quando criamos expectativa em relação às pessoas. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz que não há um justo sequer. E Jeremias 17,5 diz: maldito o homem que confia no homem. Mas como é que a gente convive então com as pessoas? A gente se casa com as pessoas? A gente congrega com as pessoas? Nós confiamos naquilo que a graça de Deus pode fazer na vida de um ser humano. A Bíblia diz que em nós não habita bem nenhum, está lá em Romanos capítulo 7. As coisas boas que surgem de nós é porque a graça de Deus está operando em nós. Aí, graças a Deus, né? Quem casou bem, quem tem filhos bons, quem tem, colegas de trabalho bons, irmãos na igreja bons, que bom a gente vê a graça de Deus operando na vida das pessoas. Mas, irmãos, elas podem errar a qualquer momento, porque a conversão não nos torna infalíveis. Olha o que o salmista diz no Salmo 55, versículos 12 e 14. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A decepção, irmãos, tem uma característica, né? Você só tem decepção com quem você gosta. E eu já tive muitas decepções com pessoas que eu gosto. E tenho certeza que eu já decepcionei também pessoas que gostam de mim. Porque nós somos seres humanos, nós erramos. Mas a graça de Deus também é suficiente para nos levar ao perdão, à reconciliação e aos recomeços. Então, não devemos criar muita expectativa em relação às pessoas. As pessoas prometem as coisas para nós e não cumprem. As pessoas marcam compromisso conosco e não honram. E muitas vezes as pessoas até nos atacam. Uma boa maneira de não se frustrar na vida é não criar grandes expectativas em relação aos seres humanos, que são pecadores como você, como eu.
E também não devemos criar muita expectativa em relação aos projetos. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Vocês percebem, irmãos, quantas expectativas? Expectativas quanto ao dia de amanhã, quanto à viagem, quanto à cidade para onde se quer ir, quanto ao tempo que vai ficar na cidade, expectativa de negócio, expectativa de lucro. O texto vai dizer, pura ilusão. Não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser. Por isso que nós devemos sempre colocar nossas expectativas nas mãos de Deus. Se insistirmos em ter as mesmas expectativas, continuaremos a colher as mesmas frustrações, porque atitudes iguais trazem resultados iguais. Concluindo, irmãos, pode ser que nós também estejamos precisando ouvir de Deus essa mesma frase. Considerai-me o vosso passado. Deus nos pede nessa noite para dar uma olhada para trás. Está valendo a pena? Isso que tem sido feito, as decisões que têm sido tomadas, as prioridades que têm sido estabelecidas, o esforço que tem se dedicado, essa quantidade de expectativa e de ambição que se tem lançado. Se você não está satisfeito com o que você está colhendo, sua saúde está mal, sua família está mal, seu ministério está mal, uma coisa é certa, se você continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar sendo ruim. Talvez tenha que acordar mais cedo, comer melhor, ouvir mais, falar menos, esperar mais de Deus e menos das pessoas e desse mundo. Considerai no vosso passado atitudes iguais, resultados iguais. Vamos ficar de pé, vamos orar. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro. E renova o espírito na palavra. Não retires de nós o teu espírito.
ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.